cai com força, ruge, cativa. Mas você sabe qual cachoeira tem o poder de mudar paisagens, mitos e história? Pessoal, juntem-se a nós em uma jornada épica para explorar as cachoeiras mais impressionantes do mundo. Esta é a parte 1 de As Cachoeiras Mais Grandiosas do Mundo, e começa onde a natureza ruge com mais força, desde o estrondo ensurdecedor que ecoa pelos vales. E se eu te dissesse que algumas das forças mais poderosas do mundo se escondem à vista de todos? Essas majestosas cachoeiras, formadas ao longo de milênios, são um testemunho das forças implacáveis que moldam nosso planeta. Nascem da própria Terra, esculpidas pela erosão, pelo degelo glacial e pela atividade vulcânica, cada uma contando a história única de sua jornada geológica. Nossa jornada começa com um ícone, uma cachoeira que dispensa apresentações: as Cataratas do Niágara. Na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, Niágara é a prova de quanta água corre nas veias do nosso planeta. Milhões de litros de água despencam de sua crista a cada segundo, uma sinfonia de som e fúria que cativa as pessoas há séculos. A fonte do poder de Niágara é o rio Niágara, uma importante via fluvial que conecta o Lago Erie ao Lago Ontário. Ao longo de milhares de anos, o fluxo constante do rio esculpiu seu caminho através da rocha matriz, criando a queda dramática que vemos hoje. Estas cataratas são, na verdade, formadas por 3 quedas d'água distintas: a Ferradura Canadense, as Cataratas Americanas e o Véu de Noiva. As Cataratas do Niágara não são apenas um espetáculo da natureza. São também um centro de atividade humana. Milhões de visitantes se aglomeram em suas margens todos os anos, atraídos pela promessa de testemunhar sua força bruta em primeira mão. A melhor época para vivenciar Niágara em todo o seu esplendor é na primavera ou no outono. O clima é ameno e há menos turistas, o que permite um encontro mais intimista com esta maravilha natural. Mas, além de sua fama, Niágara guarda segredos, pequenos detalhes pouco conhecidos que revelam ainda mais sobre sua história. Você sabia que a escarpa de Niágara, a formação geológica sobre a qual as cataratas fluem, sofre erosão a uma taxa de aproximadamente 30 centímetros por ano? Ou que em 1969 as cataratas ficaram completamente secas por 30 horas, quando o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos desviou o fluxo do rio Niágara para estudar os padrões de erosão? Esses fatos interessantes adicionam outra camada à história de Niágara e nos lembram que mesmo as paisagens mais familiares guardam segredos que esperam para ser descobertos. Nossa próxima parada é nas paisagens intocadas da Islândia, onde entre geleiras e planícies vulcânicas reina o poderoso Dettifoss. Este não é um lugar para os fracos de coração. Dettifoss é uma força da natureza em sua forma mais pura. Suas águas, leitosas por causa do limo glacial, despencam por um penhasco rochoso com uma ferocidade que é ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Localizado no Parque Nacional Vatnajökull, Dettifoss é alimentado pela água do degelo glacial de Vatnajökull, a maior geleira da Europa. O volume de água que flui através dessa artéria glacial é impressionante, tornando Dettifoss a cachoeira mais poderosa de toda a Europa. De pé diante de sua fúria torrencial, pode-se sentir a imensa força dos processos geológicos da Terra. Ao contrário das multidões e dos mirantes artificiais das cataratas do Niágara, Dettifoss oferece uma experiência de natureza pura e intocada. A melhor época para testemunhar sua beleza incomparável é durante os meses de verão, quando o sol da meia-noite banha a paisagem com um brilho etéreo. Imagine-se de pé diante dessa cachoeira estrondosa, com o sol como uma bola de fogo no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e laranja, uma vista verdadeiramente inesquecível. Mas Dettifoss guarda segredos sob sua torrente furiosa. Você sabia que o nome da cachoeira significa cachoeira em colapso em islandês, testemunho das poderosas forças que moldam constantemente essa paisagem dramática?
ou que a cachoeira serviu como cenário dramático na cena inicial do filme de ficção científica Prometheus, amplificando ainda mais seu encanto de outro mundo. Esses fatos pouco conhecidos aumentam o fascínio de Dettifoss, lembrando-nos que mesmo nos cantos mais remotos do nosso planeta, as maravilhas da natureza nunca deixam de nos surpreender. Capítulo 3. Caeteur, um mergulho do céu amazônico. Nossa jornada agora nos leva ao coração da América do Sul, às exuberantes florestas da Guiana, onde nos espera uma cachoeira lendária, as Cataratas Caeteur. Aqui, entre os cantos de pássaros exóticos e o murmúrio de criaturas desconhecidas, o rio Potaro dá um salto impressionante, caindo de um penhasco de arenito em uma única e ininterrupta lâmina d'água. As Cataratas Caeteur são gigantescas, 4 vezes mais altas que as cataratas do Niágara. Para entender sua escala, imagine o Empire State Building diminuído pela magnitude desse gigante em cascata. O rugido da água ao cair na garganta abaixo é ensurdecedor, uma prova do puro poder das forças da natureza. A melhor época para contemplar a beleza etérea das cataratas Caeteur é durante a estação chuvosa, de maio a junho, quando o volume de água que desce pelo penhasco está no seu máximo. Imagine-se de pé à beira da floresta tropical, com uma névoa fina subindo das profundezas, enquanto o sol cria arco-íris sobre a torrente em cascata. Um espetáculo realmente impressionante de tirar o fôlego. Mas o encanto de Caeteur vai além de sua altura impressionante. Conta a lenda que as cataratas receberam seu nome de um chefe altruísta, Kai, que remou com sua canoa por cima das cataratas como sacrifício para apaziguar o grande espírito Macunaíma. Essa história adiciona uma camada de intriga mítica ao já cativante encanto de Caeteur. E você sabia que a garganta abaixo das cataratas abriga um ecossistema único, cheio de plantas e animais raros, que não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra? As Cataratas Caeteur, um verdadeiro testemunho do poder e da beleza da natureza. Capítulo 4. Plitvice, uma sinfonia de cascatas. Nosso próximo destino nos leva a um reino onde as cascatas desafiam a gravidade, despencando em meio a lagos cor de esmeralda e vegetação exuberante. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia. Aqui, entre o som das águas correntes e o canto dos pássaros, a arte da natureza se revela em todo o seu esplendor. Plitvice não se resume a uma única e poderosa cachoeira, mas a uma série de lagos, cascatas e quedas d'água interconectadas, cada uma mais impressionante que a outra. Imagine uma paisagem pintada em tons de esmeralda, turquesa e azul, onde águas cristalinas descem sobre rochas cobertas de musgo, criando uma sinfonia de sons e cores que é ao mesmo tempo relaxante e revigorante. A mágica de Plitvice reside em sua beleza em constante transformação. A melhor época para visitar essa maravilha natural é durante os meses de primavera ou outono, quando a multidão é menor e as cores das florestas ao redor estão no auge de sua vibração, tipo um Pantanal em época de cheia, só que com cachoeiras. Imagine caminhar por passarelas de madeira que serpenteiam por esse paraíso aquático, o canto dos pássaros ecoando no ar, enquanto a luz do sol dança sobre as águas em cascata. Uma experiência verdadeiramente cativante. Mas o encanto de Plitvice vai além de suas vistas deslumbrantes. Você sabia que esse parque abriga um fenômeno geológico único conhecido como barreiras de travertino? Formadas ao longo de milhares de anos pelo depósito de carbonato de cálcio da água, essas barragens naturais criam a série de lagos que torna Plitvice tão especial. E não se esqueça dos habitantes mais discretos do parque. Lobos, ursos e linces estão entre as criaturas que chamam essa maravilha natural de lar. Quinta parte. Cataratas de Jog, a maravilha única da Índia. Nossa última parada nos leva às exuberantes paisagens tropicais da Índia, onde no coração dos Ghats ocidentais, as cataratas de Jog despencam de uma altura impressionante. Esta não é uma cachoeira qualquer.
As cataratas de Jog são um torrente rugidor, um testemunho da força da natureza. A Índia é uma terra de paisagens diversas, e as cataratas de Jog exemplificam a beleza natural da região dos Ghats ocidentais. O rio Sharavati, serpenteando por entre densas florestas e colinas, dá uma guinada dramática aqui, despencando por um penhasco íngreme em uma demonstração de poder indomável. A melhor época para testemunhar as cataratas de Jog em todo o seu esplendor é durante a temporada de monções, de junho a setembro, quando o rio se enche com as águas da chuva, transformando as quedas em um espetáculo estrondoso. Imagine-se de pé à beira do precipício, com uma névoa suave subindo das profundezas, enquanto o sol cria arco-íris sobre a torrente. É uma experiência verdadeiramente impressionante, de tirar o fôlego. Mas as cataratas de Jog são mais do que um espetáculo visualmente impactante. Você sabia que ela é a segunda cachoeira mais alta da Índia, exemplificando a topografia dramática dos Ghats ocidentais? E antes da construção da represa de Linganamak, que submergiu uma parte significativa das quedas, as cataratas de Jog eram uma cachoeira segmentada, caindo em 4 níveis distintos conhecidos como Raja, Rani, Warrior e Rocket. Esses fatos menos conhecidos adicionam outra camada à história das cataratas de Jog, nos lembrando que mesmo com a intervenção humana, as maravilhas da natureza perduram. As maravilhas do mundo esperam por você, desde o estrondo das cataratas do Niágara até as delicadas quedas d'água de Plitvice. As cachoeiras são um testemunho da força e beleza da natureza. Formadas ao longo de milênios por forças como a erosão, o derretimento das geleiras e a atividade vulcânica, essas quedas d'água nos oferecem um vislumbre da face mutável da Terra. Ao viajarmos pelos continentes, não apenas testemunhamos a beleza dessas maravilhas aquáticas, mas também o delicado equilíbrio dos ecossistemas que prosperam ao seu redor. Cada cachoeira, seja famosa ou remota, tem uma história para contar, um testamento de como a vida floresce em nosso planeta. Então, continuemos explorando, nos maravilhando e protegendo esses tesouros naturais, pois elas não são apenas belas paisagens, mas componentes vitais da saúde do nosso planeta e uma fonte de admiração para as gerações futuras. Juntem-se a nós para a segunda parte dessa jornada de maravilhas. Não percam!